Olá, amigos, beleza? Como vocês estão hoje? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História Geral, né? Licenciado em História Geral, pós-graduado em História do Brasil e também com MBA em História da Arte. E hoje eu vou trazer para vocês uma curiosidade da história. Sim, uma curiosidade da história geral. Vamos falar assim especificamente. Qual história será? A história da massoterapia. Alguns de vocês devem conhecer a massoterapia ou já receberam atendimento de massoterapia. Muitas pessoas eu sei que nunca receberam atendimento de massoterapia ou tem até um ponto de vista negativo sobre ela. Então eu posso falar assim com um pouco de conhecimento porque além de professor de história eu sou técnico em massoterapia. E eu vou contar um pouco dessa minha história muito breve para a gente entrar na história da massoterapia. Enfim, história é algo que eu gosto desde a minha época de escola, nos meus tempos de escola, que eu aprendi com meus professores da rede estadual de ensino, pelo jeito deles ensinarem, pela didática deles, com poucos recursos que eles tinham naquela época, nos anos 2000, e aquilo me fascinou de uma forma que era como se fosse eles faziam uma espécie de teatro, vamos dizer assim, e eles não tinham data show, nada disso, né, para poderem apresentar em slides o conhecimento. Eles literalmente, do jeito deles, desenvolviam o conhecimento histórico e isso me fascinou. Eu visualizava na minha mente como se estivesse lendo um livro a história. Isso me fascinou. Porém, quando eu fui fazer faculdade de história, como acontece muitas vezes em outras áreas também, os pais sempre querem que você faça outra coisa. E é muito comum que os pais queiram que você faça, não sei se acontece, já aconteceu com algum de vocês que estão ouvindo esse podcast, medicina. Então foi o que aconteceu comigo também. Meu pai queria que eu fizesse medicina e eu realmente não fiz história de cara. Eu tentei medicina para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é a UERJ, bem concorrido, não passei de cara. O Enem era algo bem recente, então a UERJ tinha e ainda tem, né, seu próprio vestibular até hoje. Ainda tem seu próprio vestibular até hoje, além do Enem. E eu não passei, porém eu passei depois para uma universidade particular, para fisioterapia, que não é medicina, mas é saúde. Então eu fui tocando a faculdade de medicina, né, formação de medicina particular. Já tinha começado a trabalhar, né, bem garoto ainda, na casa de 19 anos, aproximadamente 18 para 19 anos, já estava começando meu primeiro emprego, propriamente dito, de carteira assinada, e fui pagando minha faculdade assim. Enfim, daí na fisioterapia eu conheci a massoterapia, tinha uma matéria de um semestre chamado Terapia do Corpo, o Corpo em Movimento era o nome da matéria. E aí eu migrei. Depois, e tinha um amigo que já era massoterapeuta há 7 anos, formação profissionalizante. Naquela época não existia formação técnica ainda. A massoterapia era nível profissionalizante ou qualificado, como algumas pessoas chamam. E ele foi me falando e tal. Eu também tinha uma visão pejorativa da massoterapia, porque naquela época se chamava muito massagista, ainda esse termo ainda é usado, massagista. E principalmente no futebol ainda é usado esse termo. E eu fui percebendo que a massoterapia era sim um campo de saúde. E aí eu migrei, eu tranquei minha faculdade de fisioterapia e fui estudar massoterapia, que na época curso profissionalizante. Isso no ano seguinte ao meu término. Fiz literalmente 2 períodos de fisioterapia. Então de 2008 para início de 2009 eu fui para massoterapia a nível profissionalizante. E posteriormente, desde lá e para cá, eu tenho atuado com massoterapia. E ela foi que me propiciou depois a estudar história, a custear meus estudos de história, como a licenciatura em História Geral, né? Posteriormente, minha pós-graduação em História do Brasil. E mais recentemente, meu MBA em História da Arte, que já todos já concluídos, graças a Deus. Então, assim, vamos lá. E mais recentemente, no ano passado, eu concluí minha atualização em massoterapia para obter um nível técnico, título de nível técnico.
Atualmente ele já está caminhando para o Politécnico, ainda não tem faculdade de massoterapia, mas já tem o Politécnico em alguns lugares, algumas faculdades. Hoje eu tenho o título de técnico, que é o mais conhecido e é o que é aceito em concursos também. Vamos então para a história da massoterapia propriamente dita. Eu estava só contando a minha história. Agora vamos para a história propriamente da massoterapia. Ela nasceu nos tempos antigos, bem antigos mesmo. Podemos falar até do período dos antigos homens, né, que se friccionavam para se limpar. Quando sentiam coceira, usavam pedras, cacos. Tem o próprio registro bíblico no livro de Jó, que dizia que ele se friccionava com cacos, suas coceiras, né, suas lesões. Para quem já leu a Bíblia, tem algo similar a isso. Isso é um chamado fricção. E o próprio médico grego, Hipócrates, né, considerado como o pai da medicina, ou um dos pais da medicina, por isso existe o juramento de Hipócrates na medicina, e outras cadeiras da saúde usam o juramento de Hipócrates. Ele foi um dos pais da fricção, que é uma das áreas de massagem, uma das manobras, como é chamada na massoterapia, de massagem. E esse termo, no caso, como ele batizou, foi anatripsis, que significa literalmente esfregação. Então, Hipócrates usava muito a esfregação, ou seja, o anatripsis, para massagear literalmente as pessoas. No mundo grego e romano, a gente percebe muito que as pessoas tinham nas esculturas, se vocês forem em algum museu, alguns museus, né, vocês podem encontrar esculturas belíssimas, né, de homens e mulheres, né, a Vênus de Milo é uma delas, né, uma bela mulher, né, no caso a Vênus é uma deusa, mas também figuras de homens atléticos, né, enfim, até nas literaturas a gente vê muito isso, como Aquiles, que é um semideus, né, o Hércules. Então, assim, a gente vê que eles tinham uma preocupação com o corpo. E nessa questão da preocupação com o corpo também entrava a questão da estética e da saúde. E propriamente vai se desenvolvendo assim também a questão da massagem. O primeiro registro que a gente pode encontrar, ou um dos primeiros, é no ano 700, no Egito, onde tem também imagens de uma pessoa sendo esfregada ou massageada. É um dos registros que temos literalmente com imagem propriamente dita de uma massagem 700 a.C., tá? E posteriormente também, mais à frente, no ano 2700 a.C., existe um outro registro também de massagem na China, um imperador chinês recebendo massagem. Temos vários registros, assim, porque a massagem ela foi desenvolvida em vários lugares, ela não é de um campo só, ou seja, ela não é só grego, ou só egípcio, ou só chinês. Na verdade, tem vários, em cada lugar houve uma vertente da massagem. No Japão, conhecido shiatsu, a massagem japonesa, muito usada até os dias de hoje. E por aí foi. A Índia, que é ayurvédica, também muito famosa, tá bem? Só para poder dar alguns exemplos para vocês. E por aí vai, gente. Então, depois, na Idade Média, ela caiu um pouquinho, porque a Igreja Apostólica Romana, né, Cristã Apostólica Romana, considerou que essa questão de tocar o outro era algo pecaminoso. Na Idade Média, alguns historiadores conhecem, né, era muito ensinado, hoje não é mais muito usado esse termo, a Idade das Trevas, devido às doenças que surgiram, né, a peste bubônica, né, também conhecido como peste negra, entre outras doenças. E aí foi um período de muita insalubridade. E aí caiu que a massoterapia era algo pecaminoso, porque tocava a pessoa e a pessoa poderia sentir desejos e afins. Então ela foi meio que banida. Porém, ela continuou sendo usada, assim, não de forma muito aberta, mas continuou sendo usada mesmo nesse período. E há registros de médicos daquela época fazendo a palpação. Ou seja, hoje a gente conhece isso como anatomia palpatória dentro da área da saúde, para poder verificar no estudo, né, na pesquisa, que é um termo usado chamado anamnese. A anamnese é a pesquisa.
o que que a pessoa tem. Isso, os antigos médicos faziam isso, muita anatomia palpatória. Hoje a medicina hoje ainda usa, mas eu confesso que vejo poucos médicos fazendo. Não estou falando mal da medicina não, gente. Só estou comentando assim, algo que eu já vi, assim, que eu vejo. Alguns médicos ainda trabalham com anatomia palpatória, mas normalmente a gente já vê mais assim, o médico já pergunta, né, faz a anamnese, a pesquisa e passam os exames diretos já para poder verificar, exames de imagem, por aí vai. Mas então, na Idade Média, ainda era usada muito anatomia palpatória, então era normal isso. Isso também faz parte de um ciclo da massoterapia, tá? Ou da massagem propriamente dita. E por aí ela vai se desenvolvendo, ela vai começando a receber outros requisitos, como o uso de óleos para fins de óleos e gordura animal para fins de deslizamento. Isso seria uma outra manobra da massoterapia, tá bem? E já mais para frente ela vai se desenvolvendo na Idade Moderna, tá? Que é justamente aí sim ela começa a se desenvolver propriamente dita como uma ciência, porque aí começa a ter os estudos, porque na Idade Moderna tivemos o Renascimento, tivemos depois também o movimento iluminista. Então são os pensadores, as pessoas começaram a se questionar. E aí houve sim um crescimento do estudo da massagem propriamente dita, tá bem? Com vários pensadores como o William Harvey, que começou a estudar o corpo humano e descobriu a questão da circulação sanguínea, tá ok? Entre outras pessoas que estudavam essa questão da anatomia humana, teve o francês Ambroise Paré, ou Paré, que também estudava essa questão da fricção, e principalmente seus pacientes no pós-cirúrgico, tá? O médico francês Ambroise Paré, ou Paré, e por aí vai. Tivemos muitos estudiosos sobre a área, posso citar outros, como Franz Fuller, que era um fisiologista da Inglaterra, e mais para frente tivemos aquele que propriamente desenvolveu a massoterapia como ciência nos dias de hoje, que é o Pierre Engeling. Apesar do nome dele, tá? Isso já no período contemporâneo, ou seja, mais atual, o Pierre Henrique Ling, desculpe, o nome é difícil. Ele tem esse nome, mas ele não é japonês, chinês, ele não é asiático, tá? Ele, na verdade, é sueco. Era sueco. Era um esgrimista, e enfim, da Suécia. E ele acabou se interessando por esse estudo e por aí ele foi se desenvolvendo no campo da fisiologia, foi estudando fisiologia, estudou sim a massagem chinesa, tá bom? Estudou a questão da ginástica, técnicas de ginástica, e por aí ele foi desenvolvendo a massoterapia como ciência propriamente dita. E ele desenvolveu um método que hoje é conhecido como massagem sueca ou massagem clássica, tá bom? E por aí, a partir do Pierre Henrique Ling, a gente começou a ter propriamente dita a massoterapia, tá bom, gente? Com vários princípios e posteriormente os campos, né? Como temos hoje, que é a massoterapia terapêutica, voltado ao tratamento de desconfortos musculares, contraturas, os famosos nódulos musculares, né? É a massoterapia terapêutica. Tivemos a massoterapia desportiva, tudo dentro do campo da massagem sueca ou da massagem clássica. A massoterapia desportiva, muito usada no pré-evento para preparar o atleta, ou no pós-evento, também conhecido como recovery, que é para recuperar o atleta da fadiga muscular, tá bom? E por aí temos outros desenvolvimentos. A massagem relaxante, muito conhecida para fins de literalmente relaxar a pessoa que está muito ligada, tem distúrbios de ansiedade, distúrbios do sono. Então a massagem relaxante tem esse foco de relaxar mesmo, tá? E os campos que a massoterapia foi tomando para os dias de hoje, campos de saúde. Ela hoje é usada em policlínicas do governo, tá? Do governo municipal principalmente, no SUS, é possível encontrar, não é muito comum encontrar, mas existe, tá? Existem concursos
para temporários ou a nível de carreira mesmo, mas normalmente são temporários para a área de massoterapia. Você pode encontrar em clínicas de fisioterapia, num trabalho multidisciplinar, somando aos colegas da fisioterapia no trabalho de recuperação dos pacientes, tá bom? Onde mais? Até em pet shops. Esse é um campo bem mais recente, onde massoterapeutas têm trabalhado com os animaizinhos, com cães, em especial cães e gatos, tá? Massagem, literalmente, nesse caso, massagem relaxante para os bichinhos, tá? Para os pets. E aí a gente vai falando do campo da estética, né? Muitos spas agora têm surgido, principalmente spas urbanos, os clubes desportivos, né? Muitos clubes desportivos também. Eu, particularmente, passei por 4 clubes desportivos, atuei com futebol e clubes, até clubes grandes, tá? Como Fluminense Futebol Clube, eu atuei por 13 anos e foi literalmente por isso que eu falei que a partir daí eu comecei a estudar história literalmente, porque eu tive recursos financeiros para custear meus estudos na área de história e poder estar gravando esse podcast sobre história hoje, dar massoterapia para vocês. E no Brasil, propriamente dita, a massoterapia virou profissão na década de 60, de 1960, com o presidente João Goulart, tá? O presidente João Goulart, ele promulgou a primeira lei reconhecendo a massoterapia como profissão, tá? Ainda sendo chamado de massagista, profissional massagista, tá? Mais recentemente nós temos uma PL, um artigo de lei ainda, não registrado ainda como lei propriamente dita, mas um registro para a futura lei de 2016, para que a massoterapia vire um órgão, tem um órgão regulador, que até hoje ela não tem um órgão regulador, como o CREFITO, que é no caso da enfermagem, ou o COREM, que é o CREFITO, que é da fisioterapia, ou o COREM, que é da enfermagem. A massoterapia tem sindicatos, tem outros grupos do gênero, mas não tem ainda um órgão regulador a nível de Brasil, tá? Tem órgãos onde você pode se associar, associações a níveis de cidade, de estado, tá bom? É isso até o momento. E a massoterapia foi profissionalizante, sim, até fins dos anos 2000, mais ou menos. E nesse meado aí dos fins dos anos 2000, ela começou a se tornar a nível técnico. Então, concursos hoje só aceitam normalmente profissionais de nível técnico. Na sua maioria, eles só aceitam profissionais de nível técnico, qualquer concurso, tá bom? Porém, muitos massoterapeutas ainda são da antiga, né? E massoterapeutas antigos ainda têm formação profissionalizante, como era o meu caso, e por isso eu comentei que eu fui me atualizar para poder concorrer também a vagas de nível técnico ou outras vagas de massoterapia. Eu confesso, particularmente, eu me encontrei nas duas profissões, a massoterapia propriamente dita, e também na história, que era um desejo que eu já tinha bem mais antigo que a própria área da saúde, né, no caso da massoterapia. E hoje eu consigo desenvolver as duas áreas, sendo a massoterapia na área da saúde, que é o meu foco principal. Eu trabalho basicamente com saúde desportiva, e também não pessoas que não sejam necessariamente atletas, mas o meu foco é literalmente saúde. E no caso da história, como aqui no nosso podcast eu falo de história geral, história do Brasil e história da arte atualmente. Beleza, gente? Então é isso, assim, só para dar um apoio geral para vocês sobre essa questão da história da massoterapia, um breve relato. E eu tenho também um livro, tá? Não é propriamente um livro, mas um artigo científico, né? De 13 páginas aproximadamente, disponível na Amazon para quem quiser conhecer mais sobre a história da massoterapia. É possível encontrar esse livro na Amazon, tá bom? O título dele é A História da Massoterapia. O subtítulo é De Sua Origem à Sua Importância na Contemporaneidade da Saúde, ou seja, a história da massoterapia, da sua origem, ou seja, do seu começo, até os dias atuais na saúde, tá bom? É bem longo, né, para um artigo científico, mas eu tentei fazer enxugar para poder contar essa história, assim,
em poucas páginas, né? No caso são 13 páginas aproximadamente. Então não é nada enfadonho, nada cansativo. E já fica aí como uma luz para quem quer fazer um TCC. Esse foi um TCC de nível técnico, mas para quem quer fazer algum projeto, ou quer ter alguma ideia, ou pensa em alguma coisa do gênero, tem esse livro disponível na Amazon, tá bom? O nome vocês vão encontrar lá. Eu tenho outros livros. Marcos Paulo S.R. de Abreu, para quem desejar. Tá ok, galera? O áudio desse podcast ficou um pouco longo, né? Nossa ideia é sempre ser um pouco mais curto, mas era só para dar esse apoio em geral sobre a história da massoterapia. Em breve eu vou estar trazendo para vocês outras histórias. Eu estou pendente com vocês sobre história política do Brasil, né? Então, possivelmente, eu vou contar para vocês um pouco uma outra curiosidade da história política do Brasil agora, no próximo podcast, que é sobre... E também eu tenho um artigo científico sobre isso, depois eu posso comentar, que é sobre o populismo. Eu optei por não falar sobre política no ano passado, que a gente estava em período de eleições, então eu aprendi com os meus professores de história que a gente não deve influenciar diretamente, apesar de eu ter sido, como eu comentei, eu fui influenciado pelos meus professores, foi de forma indireta, tá? Mas influenciar, quando eu digo ele no sentido de doutrinar, ou seja, dar o meu parecer, o meu ponto de vista pro aluno. Eu aprendi com os meus professores de história que a gente tem que mostrar os dois lados da moeda, então assim, tanto o positivo quanto o negativo. Então eu optei por me abster de falar de história política no ano passado, na segunda temporada do História e Arte, e agora que a gente já passou por esse período, eu vou começar a falar sobre ela e mostrar os dois lados da moeda, e cabe ao aluno, ou ouvinte, né, do podcast, escolher aquilo que desejar. A história, diferente das ciências exatas, né, que a história, que faz parte das ciências humanas, ela é uma coisa que ela é mutável, dependendo da fonte. Se surgir uma nova fonte, a história muda. É assim que funciona. Então, eu vou trazer um parecer sobre algumas coisas ligadas à história política do Brasil e vou tentar mostrar os dois lados de cada situação, e vocês podem, assim, balizar isso para fins de conhecimento, usarem concursos, TCCs e afins. Tá bom, gente? Então é isso. Finalizando sobre esse tema de hoje, né? Sobre a história da massoterapia, essa curiosidade da história geral, que eu falei, assim, com conhecimento de causa, porque, como comentei, além de historiador, sou massoterapeuta, atualmente técnico em massoterapia, ou técnico de massoterapia, e vamos falar no futuro sobre novos conhecimentos da história das artes, da história geral e da história do Brasil. É isso, um abraço a todos e até o próximo podcast.